No princípio era o caos, e depois nasceu Gaia, a Mãe Terra, uma força geradora aliada ao tempo, muito tempo. De acordo com a mitologia clássica, Gaia gerou o firmamento, o oceano e as mais altas montanhas. Vivemos num planeta enérgico e nada para este poder criativo. Há um trabalho contínuo de formação e destruição de crosta terrestre. É a urgência do perpétuo. Os oceanos deram lugar a cadeias montanhosas e novamente oceanos e mais cadeias montanhosas que se vão erudindo. Neste movimento contínuo, escreve-se a história da Terra. Quando falamos de tempo geológico, vamos para uma outra dimensão. E é tão difícil de percebermos que muitas vezes necessitamos de recorrer a um artifício para melhor compreendermos esta realidade. Aqui utilizo esta corda, que tem 4 metros e 60 centímetros, para vos explicar aquilo que é a dimensão do tempo geológico em termos da idade da Terra. 4.600 milhões de anos. E se nós considerarmos que aqui começou tudo, no nosso planeta, a última marca, ou melhor, os últimos 0,2 de milímetro daquela marca marcam 2.000 anos antes do presente. Ou seja, aproximadamente o nascimento de Cristo. Mas outras marcas importantes são, por exemplo, esta aqui, que marca o aparecimento do oxigênio na atmosfera, porque, entretanto, se desenvolveram de forma exponencial os organismos fotossintéticos. E a outra marca seguinte marca, sensivelmente, 560 milhões de anos antes do presente, à altura em que ocorreu a chamada explosão de vida do Câmbrico. E quando nós hoje olhamos para o registro geológico e para os fósseis nele contidos, nós vemos que a generalidade está compreendida, efetivamente, nos últimos 56 centímetros desta corda que representa a história da Terra. A teoria da tectónica das placas procura compreender e explicar o quebrar da litosfera num determinado número de placas rígidas que se deslocam sobre a astenosfera. As placas deslizam ou colidem umas com as outras a uma velocidade variável de 1, 10 ou mesmo 20 centímetros por ano, uma verdadeira vertigem em tempo geológico. Convido-vos agora a acompanharem-me numa breve caminhada ao longo daquilo que seria presumivelmente uma escarpa onde estivesse representado grande parte do tempo geológico. E se nós olharmos para estas primeiras camadas, nós vemos que esta cor vermelha é sinónimo do aparecimento do oxigênio na Terra. Mas também se formam estruturas como estas, chamados estromatólitos, resultantes da associação simbiótica entre cianobactérias e outras bactérias. Ainda hoje existe, 3.500 milhões de anos depois, estruturas idênticas a estas, na Baía dos Tubarões, na Austrália. E depois vem outro tempo, por exemplo, o tempo do Ordovícico e do Silúrico, entre os 480 e os 420 milhões de anos antes do presente, em que nos mares, por exemplo, dominavam as trilobites ou os braquiópteros. E depois a Terra foi mudando e no nosso caso, os mares foram se tornando menos profundos. Os sedimentos já são mais grosseiros, têm outra cor porque rochas erodidas são outras, as condições em terra também são diferentes, e essa é, por exemplo, a idade dos peixes. Os peixes vão ter aqui uma enorme diversificação. E depois vem o Carbónico. O Carbónico é a idade dos carvões. A Terra teve nessa altura umas florestas extremamente frondosas, muito mais frondosas que as florestas tropicais atuais. A quantidade de matéria vegetal era tanta que, mesmo havendo muito oxigênio nessa altura da história da Terra, ela não se decompunha. E então transformou-se muitos dos carvões que atualmente são explorados como fonte de energia. E depois veio o Pérmico e o Triássico, idade em que estava formada o grande continente Pangeia e que apareceram os maiores desertos que a Terra já conheceu desde o aparecimento da vida multicelular. E depois vem o Jurássico. E o Jurássico, se em terra é um tempo em que nós tivemos grande diversificação dos dinossauros, no mar dominavam
estes seres, as amonites. E as amonites são uns fósseis extraordinários para a datação das rochas. Nós conseguimos datar pacotes de rochas com intervalos de poucas dezenas de milhares de anos, o que é verdadeiramente assombroso se tivermos em conta a dimensão do tempo geológico. E depois vem o Cretácico. O Cretácico em que tivemos, efetivamente, o grande apogeu dos dinossauros, em que estavam, por exemplo, o Tiranossauro Rex. Mas é no fim do Cretácico que também desaparece uma grande parte dessa vida antiga, entre os quais os dinossauros. Mas o desaparecimento, a extinção de umas formas de vida são a oportunidade para o aparecimento de novas formas de vida. E aí aparecem, por exemplo, os mamíferos. Os mamíferos vão diversificar muito, vão ter um apogeu em que nós temos a chamada megafauna de grandes formas de organismos, até que vamos e chegamos ao homem, em que começam a aparecer-nos não só evidências fósseis, mas os restos associados ao desenvolvimento do homem, as indústrias líticas da Idade da Pedra e aquilo que ficará para o futuro da atualidade. Bom, certamente marcas da biodiversidade atual e, em particular, do homem, em que muitos dos artefactos que nós hoje usamos, desde as latas aos sacos de plástico, aparecerão num futuro. O que será o futuro, o que será a marca do homem? A Terra vai registá-la e irá dá-las a conhecer às gerações futuras ou aos seres que dominarão a biodiversidade do futuro. Quando olhamos para esta montanha, assistimos em simultâneo à sua formação e à sua erosão. A água e o vento promovem o transporte de sedimentos até às bacias sedimentares, sendo as oceânicas as maiores de todas. Com um maior grau de consolidação, como aconteceu esta montanha, que acabou por ser elevada pelo movimento das placas tectónicas, até às menos consolidadas, por exemplo, as dunas. Ambas preservam segredos bem guardados. Quando a erosão deixa à descoberta essas camadas, ouvimos a história que uma avó tem para nos contar de momentos vividos num passado bem longínquo, a latitudes e ambientes bem distintos dos atuais. Este aparelho que eu tenho aqui corresponde a uma bacia oceânica onde se vão depositando progressivamente sedimentos de vária natureza provenientes do continente que está a ser erodido, pois há rochas de um tipo que são erodidas num tempo, outras rochas de outro tipo que são erodidas noutro tempo, e o sedimento vai chegando progressivamente à bacia oceânica e vai-se acumulando, de acordo com o princípio da horizontalidade original, sobre o fundo do oceano. Claro que isto vai fazer com que aumente sucessivamente o peso das rochas na bacia, e elas vão sofrendo alterações progressivas. Bom, vamos acrescentar aqui mais um episódio sedimentar, e agora vamos começar a provocar o choque de continentes. Portanto, eu vou acelerar este processo e para começar a perceber como é que o sedimento se vai transformando em rocha. Ora, estes sedimentos fazem muito peso uns sobre os outros, e para simular isso eu vou acrescentar aqui este chumbo para incrementar efetivamente esse peso, e vamos ver o que é que acontece à medida que os continentes continuam no seu choque uns contra os outros para dar origem a uma grande cadeia montanhosa. E a erosão tem-se encarregue de, ao longo do tempo, levar toda esta montanha, e aquilo que nós temos hoje é, pois, como não podia deixar de ser, o que restou dessa imensa cadeia montanhosa, onde conseguimos ver, inclusive, os granitos que se formaram a grandes profundidades e que hoje nós vemos aqui na Serra da Freita em vários corpos distintos. Como compreender que, apesar da erosão contínua da crosta terrestre, continuamos a ter altas montanhas? A razão é a orogênese, ou seja, o processo de fecho de um oceano e formação de uma cadeia montanhosa. Se fizéssemos um corte transversal numa secção do planeta Terra, poderíamos observar estas diferentes áreas. À placa oceânica, uma camada de litosfera bem distinta da continental em idade e composição. Segue-se o prisma acrecionário,
formado pelo enrugamento que resultou do choque e do afundamento da placa oceânica sob a continental. A cadeia montanhosa pontuada de vulcões que se encontra acima desta área de convergência das placas tectónicas chama-se arco magmático. A bacia de Antepaís corresponde a um maciço rígido no bordo de uma cadeia orogénica e que sofre uma deformação parecida com uma carpete que se enruga quando se puxa um móvel. Finalmente, o cratão é um grande bloco de crusta, geralmente à escala de um continente, essencialmente formado por rochas ígneas e metamórficas muito antigas e que não sofrem deformação no processo orogénico em curso. A mais alta queda de água em Portugal acontece numa paisagem singular de granito e xisto. A resistência do granito e a existência de falhas deram origem a este assinalável desnível de 70 metros, onde a água do rio Caima se precipita no abismo. Quando reparamos no perfil e na paisagem de uma serra como a Serra da Freita, há algo que nos salta de imediato à vista. Diferentes tipos de rochas a darem-nos diferentes tipos de relevo. E aqui é perfeitamente visível, pois temos rochas formadas há cerca de 540 milhões de anos no fundo do oceano, que dão um relevo aplanado, e temos rochas formadas há cerca de 320 milhões de anos no interior da crosta terrestre e que nos dão este relevo encrespado que as distingue claramente. Olhando para a paisagem, somos inclusivamente capazes de desenhar uma espécie de mapa geológico. Agora, qual é a razão para nós termos aqui estas rochas hoje em dia? A resposta está na tectónica e na erosão. Na base destas formações estão as correntes de convecção que acontecem na astenosfera. O movimento ascendente dos materiais mais quentes do manto toca na base da litosfera e dispersam-se lateralmente perdendo calor. E descem e voltam a aquecer num perpétuo movimento. Encontramos-nos neste momento num local muito especial. Estamos em pleno coração dos Alpes franceses, mas com os nossos pés assentes numa litologia muito especial. São carvões formados há cerca de 300 milhões de anos, quando se estava a formar uma outra cadeia montanhosa, chamada cadeia montanhosa hercínica ou varisca, durante a edificação do supercontinente Pangeia. Ora, neste local nós temos o testemunho não só da cadeia alpina atual, mas também desta outra cadeia geológica muito mais antiga, anterior à abertura do Oceano Atlântico. Niés, por que é que este local est si tant importante? Comme tu l'as dit à l'instant, ici c'est très important parce qu'on a la superposition de deux histoires de chaînes de montagnes. Donc la première, celle de l'Hercynien. Donc l'Hercynien avec le Carbonifère dont tu parlais tout à l'heure. Donc nous sommes ici exactement à 300 millions d'années, au Carbonifère. Donc ici, ce qui est noir. Voilà. Et à partir d'ici, on voit que la roche change, on a des roches blanches. Et bien ici, je suis obligé de tourner mon échelle des temps, et nous sommes exactement là, au tout début de l'ère secondaire, c'est-à-dire aussi au tout début de ce que l'on appelle le cycle alpin. Donc un cycle de montagne, une histoire de montagne, commence par des sédiments qui se déposent, le cycle sédimentaire, un cycle où on va avoir l'ouverture de l'océan dont tu parlais tout à l'heure, puis la fermeture de l'océan et la constitution de la chaîne alpine. O mundo, tal como o conhecemos, era bem diferente há 750 milhões de anos. Na altura, existia o supercontinente Rodinia, sobre o qual não existia qualquer planta e cuja composição da atmosfera era bem diferente da atual. De acordo com a teoria da tectónica global, o aspecto da Terra continua a alterar-se e há 250 milhões de anos um outro supercontinente apareceu, a Pangeia. Mas os geólogos afirmam que não ficaremos por aqui. Daqui a 250 milhões de anos, iremos voltar a ter um supercontinente, o Amásia. After the formation of the Variscan Mountains, the whole of this area had been uplifted to maybe 2,000 meters in places. And because we were about 5 degrees north of the equator at this location, we were in a desert environment, very like the Oman today. And as soon as these mountains were uplifted, chaotic deposits
of boulders were being transported into the valleys. And because of the dry nature of the environment, the water evaporated and drained away quickly, leaving these boulders in a chaotic jumble. Quanto tempo está contido entre duas camadas de rocha? Um ano ou muitos milhões? O registro geológico de uma determinada região, contrariamente àquilo que podemos pensar, nem sempre é contínuo. É o caso particular deste local onde a rocha que aqui temos é muito mais antiga do que esta que se lhe sobrepõe. Esta primeira é uma rocha com cerca de 145 milhões de anos, portanto do Jurássico terminal, à qual se sobrepõe esta rocha com cerca de 30 milhões de anos do Eocénico terminal. Portanto, falta-nos aqui o registro geológico de mais ou menos 110 milhões de anos. Standing in this headland, we are looking at the oldest rocks in Tor Bay. These were laid down on the seafloor 420 million years ago as sandstones and muds. You can see, though, that they are not horizontal, and that is because around about 100 million years after they were deposited, two major slabs of the Earth's crust moved towards each other and folded all the sediments that were between those continental masses. And so these original sandstones and mudstones are now folded into a very tight fold. When these beds of rock have been pulled apart, they've been physically broken, and the spaces, which are only a few millimeters in thickness, have been filled by quartz, showing that they've been pulled apart. And at the same time, each layer of rock has slipped on its neighbour, and where that happens, they also become rather smeared and filled with quartz veins. And we can see these structures on these surfaces, and we can actually measure the orientation to see which direction they've slipped in. Se o ar fosse o nosso elemento, sobrevoaríamos estes penhascos com a indiferença de quem é rei dos céus. Mas somos absorvidos pelo magnetismo destas rochas inclinadas que saíram do interior da Terra e que agora se agigantam ao nosso olhar. Nous sommes ici à Esclangon, c'est la Mecque de la tectonique alpine, un lieu qui est tout à fait unique pour découvrir l'histoire de la chaîne. Alors ici, on a un paysage tout à fait extraordinaire où on voit les plissements de la chaîne alpine. On a sur cette image là, donc on voit ces couches grises qui sont d'anciens dépôts marins il y a 20 à 15 millions d'années, qui ont été recourbées, redressées et renversées au-dessus. On les voit ici dans le paysage, ça se redresse et ça se retourne. Observem esta fantástica paisagem que se estende na nossa frente. Estamos no ramo sul da cadeia ibérica, no Geoparque de Maestrazgo, em Espanha, e aqui nós temos a evidência daquilo que vos acabei de dizer. Dobras, falhas, carreamentos, um conjunto de rochas que foram apertadas e que formaram esta cadeia montañosa. Tenemos aquí todo el punto del Triásico a la izquierda, después pasamos a esta montaña que le sigue, las de Sillas, que es el Jurásico. Y ya posteriormente podemos ver toda la montaña del final que ocupa todo el Mesozoico, incluido... Toda la secuencia cretácica sí, está aquí representada. Toda está representada. Tenemos también Paleógeno al final, se ve un poquito al final allí. Y luego tenemos también toda la superficie de erosión fundamental que podemos ver hasta el fondo. Toda esa... Unos 1.462 metros de altitud. A Terra evolui, transforma-se. Placas apertam e distendem, e eras geológicas sobrepõem-se e não cumprem a ordem cronológica. Confuso? Parece que a Terra joga permanentemente com esta confusão. Esta rocha virou e separou-se da sua vizinha, que está bem longe do outro lado do oceano. O arquipélago dos Açores tem uma localização privilegiada no Atlântico, uma zona que genericamente é conhecida por junção tripla dos Açores, onde três placas tectónicas interagem entre si: a placa euroasiática,
a placa africana e a placa norte-americana. A junção tripla dos Açores é responsável pela atividade vulcânica que se verifica nas ilhas do arquipélago e também pelos inúmeros sismos que ocorrem anualmente nas diferentes ilhas dos Açores. É este enquadramento tectónico que também potencia ou potenciou a abertura do Atlântico Norte há muitos milhões de anos atrás. Genericamente, essas falhas que atravessam, que cortam a crosta, permitem ao magma que está em profundidade ascender à superfície. E é estes magmas que mais tarde dão origem às ilhas dos Açores, tal como nós as conhecemos hoje. No limite das muitas placas tectónicas que existem na superfície da Terra, geram-se oceanos por separação ou montanhas por choque das placas litosféricas. The North Anatolian Fault, well, the continuation of this big structure is in the Aegean, and some parts of this fault are cutting Lesbos Island. The whole area here is the area of the ancient city of Pira. The city was destroyed by the strong earthquake. It is located just in the same fault zone. And this fault is a long fault line that destroyed the city, which nowadays is under the sea level. And this shows that the one part of this fault moved also not only horizontally, but also we had a dip. And so the one part was submerged under the sea level. Since that time, we don't know anything more about this position because the area was abandoned. A capacidade de uma determinada rocha transmitir fluidos dá-lhe uma maior ou menor capacidade de permeabilidade. Os abatimentos na paisagem denunciam essas características e apontam reservatórios de hidrocarbonetos ou a localização de aquíferos. The situation comes with the pressure of the African continent blood of the European and the time 40 million years ago, and we have here moving on tectonic slide down, and the deepest point in the Rhine Valley are over 5,000 meters. And we stand here on the part we can look in the north in the direction of the city of Frankfurt. In the part here, and between Frankfurt and Darmstadt we have the volcano of the Messelpit. O interior da Terra fervilha. Estas nascentes de águas quentes e ricas em sais minerais resultam do arrefecimento e consequente condensação do vapor de água que se liberta do magma. Estamos na presença de águas magmáticas ou juvenis. Hot spring is in the joint of different faults. When you have conjugate faults, and you have this, and the main fault is there, then just in the place where the two faults link is the place where you have, and you see there are some holes, is the big fault system that we have seen also in Agia Paraskevi and in other, that crosses the island. So continues also here. We are just in the site where we can see the fault plane, and the fault plane is the road that the hot water uses to come to the surface. Sabe o que é a teoria do ressalto elástico? É o nome que a ciência dá aos sismos que têm origem nos movimentos vibratórios das camadas superiores da Terra. Quando as rochas são sujeitas à força da tectónica, experimentam deformações e vão acumulando energia. Quando essa energia ultrapassa a capacidade de resistência dos materiais, origina-se uma falha. É nessa altura que se dá a libertação de energia armazenada sob a forma de ondas sísmicas. What we are trying to explain to the general public is that in this piece of land we have to live with earthquakes, to learn how to live with earthquakes, and to find ways in order to secure ourselves and our constructions, our houses, from this earthquake hazard. Pode uma rocha dar à luz outra rocha? Estranho conceito guardado nestas paredes. Estamos neste momento na aldeia da Castanheira, em plena Serra da Freita, onde aflora um granito muito especial.
O granito nodular da Castanheira é um fenómeno geológico único que se concentra numa área aproximada de 1 km². A sua formação está internamente ligada à tectónica. Mas o que aconteceu há 320 milhões de anos, quando o choque das placas tectónicas de então estavam a formar a Serra da Freita? Estudos geológicos concluíram que poderá ter ocorrido numa fase final de cristalização magmática do granito a libertação de um fluido cloretado, rico em voláteis, que favoreceu a mobilização do ferro do magma. Ao formar-se uma bolha menos densa que o magma, terá ascendido e acabou como que a flutuar no teto da câmara magmática. Como é que estes nódulos se destacam da rocha? Bom, durante os quentes verões, o calor intenso que se faz sentir nestas rochas faz com que estes minerais se dilatem muito mais rapidamente que estes de cor clara e saltem. E no inverno, estes minerais em forma de folhas que constituem estes nódulos, rapidamente hidratados pela água, que congela e que funciona como uma alavanca, soltando-os da rocha e fazendo com que eles caiam, e daí a expressão popular de pedras parideiras da aldeia da Castanheira. Esta ocorrência geológica é tão importante para a região que já foi incorporada na cultura gastronómica local. Nos últimos tempos, o senhor criou algo que faz a ligação entre esta tradição secular de doçaria que foi preservada e mantida em Arouca para algo mais recente, uma proposta nova, mas que faz a ligação à geologia deste território. Tinha de ser um doce rústico, bastante rústico. Isso será mais um doce de arraial composto pela noz, azeite e farinha de centeio. Continentes e oceanos ocupam a superfície terrestre em permanente dinâmica. A crosta continental é menos densa, mais antiga face ao geologicamente jovem e mais denso basalto que constitui o fundo oceânico. Por essa razão, a placa oceânica cede e afunda-se, mas não sem dar luta, ajudando a construir montanhas, originando vulcões, provocando sismos e contribuindo com formas marcantes na paisagem. A força da gravidade continua a atrair-nos inexoravelmente para o chão, enquanto estes pináculos de catedrais orogénicas riscam os céus.